Doutor do Sexo, Celso Marzano, urologista e terapeuta sexual. Cuidados sexuais pessoais. Quando eu uso esse termo, eu estou falando de cuidados seus, independente da idade, independente do sexo e da orientação sexual. São cuidados no antes, no durante e no depois do sexo. Por quê? Assim você vai evitar doenças, você vai evitar sofrimentos e você vai evitar transtornos que poderão acontecer durante algum tipo de prática sexual. Tem várias práticas sexuais e muitas pessoas, elas vão sem cuidados, elas vão sem conhecimento. E isso traz então muitas disfunções sexuais, sequelas emocionais para a vida inteira. Então vamos dividir. Primeiro nós vamos falar dos cuidados pessoais sexuais prévios. Então é como a primeira coisa é você conhecer a sua parceria. De alguma forma você tem que saber um pouquinho mais. Se você não se sente à vontade de já ter um envolvimento erótico, sexual, até penetrativo ou não, no primeiro encontro, não tenha. Não há necessidade de pressão. Mas você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa conhecer um pouco da vida, vocês vão conversar sobre algumas coisas que já aconteceram, até talvez na área da própria sexualidade, para você saber quais são os conhecimentos daquela pessoa sobre o que vai acontecer. Não é verdade? Sobre prioridades, sobre tipos de busca de prazer, sobre conhecimentos, sabe, num papo informal, é muito interessante que não vai fazer um questionário, logicamente, mas as coisas vão surgindo, tá? E saber também dos hábitos das pessoas, porque você vê, naquele momento, quando está bebendo, comendo alguma coisa, você já percebe como a pessoa é. Se é uma pessoa muito ansiosa, se é uma pessoa muito dominante, se é uma pessoa autoritária ou mal educada, sabe? E também conhecer os hábitos sexuais. Eu acho que isso aí é interessante, porque você vai ter intimidade, você vai mostrar o seu corpo, você vai ter a penetração, você vai trocar secreções com essa pessoa. Então você tem que ter esses cuidados prévios, tá certo? Primeiro também, até você mesmo ir ao médico 2 vezes ao ano, porque aí você vai ao ginecologista, ao urologista e fazer uma revisão. Aí se você tem mais do que um parceiro sexual, se não é um sexo monogâmico, você precisa fazer o teste de AIDS, você precisa fazer o teste de sífilis, de hepatites, você precisa fazer alguns exames, às vezes de secreção vaginal, às vezes de urina ou de esperma, muito importante, para saber se você está bem. É um cuidado sexual seu. E aí você vai saber também que você não vai passar nada para ninguém, e aí a sua consciência fica tranquila, tá certo? E um cuidado assim prévio, bem prévio mesmo, assim, antes da relação, antes da penetração, é você observar, é você olhar, você ver e até mesmo antes também se autoexaminar de tempos em tempos. Então, voltando um pouquinho, você pegar e examinar o seu pênis, examinar o seu escroto, região perineal, a mulher, com a ajuda de um espelho, verificar a região da vulva, a parte externa, até onde você pode enxergar, para você ver, né, o ânus também, para ver se apareceu alguma bolinha que você não está percebendo, mudou a cor, apareceu alguma coisinha diferente, ficou vermelho, porque essa prévia, tá, ela pode levar você ao médico, fazer um tratamento e resolver. Se você deixar, além de você correr o risco de passar para alguém, você também pode pegar. Porque se a pessoa está com a pele do pênis, por exemplo, machucada, ferida, é uma porta aberta para entrar secreções e para se contaminar. Não estou falando só de AIDS e sífilis, mas estou falando também de infecções mais simples, tá? Mas que perturbam bastante, que dão muitos sintomas. Então, esses são os cuidados prévios, pessoais, tá certo? Agora vamos falar durante o ato sexual, alguns cuidados importantes. Eu acho que você transar na escuridão total, sem praticamente enxergar nada, você está correndo alguns riscos. É interessante que tenha alguma luzinha, ou que vocês se enxerguem, você vai se acostumar com aquela intensidade de luminosidade e você vai poder ver algumas coisas. Então você vai usar os seus sentidos para ver se está tudo bem em relação ao outro, tá certo? Então você vai olhar
Você vai palpar, você vai ver se tem uma bolinha, um ferimentozinho, se tem um cheiro diferente, então é olfato, tá certo? E você vai então definir, fala assim, não, peraí, tá tudo bem, tô achando que tá tudo bem, então vamos dar continuidade. Não é que você vai fazer um exame, né? Não vai pôr um spot de luz e vamos fazer um exame físico na sua parceria antes do sexo. Mas eu acho interessante dar uma olhadinha disfarçada, ver por quê. Na minha prática de 44 anos como urologista, eu já vi muitos homens e muitas mulheres com doenças sexualmente transmissíveis e tendo uma vida sexual ativa. Porque a pessoa não sabia que era, ou se sabia, não falava nada, e a pessoa foi passando. Então, HPV, sífilis, secreções, corrimentos. Então, sabe, porque muitas vezes as pessoas não têm noção. Elas se acostumam com um cheiro, um odor ruim, que está saindo do seu corpo, mas que a outra pessoa sente e aquela pessoa não sente mais. Então você tem que ficar alerta. Você não pode ir para a submissão. Você tem que fazer porque tem que fazer. Você está ali, tá? Chegou até aquele ponto, perto da penetração, mas você não está confortável. A pessoa fala, não, vamos transar. E você fala, não, eu não posso ter pressão. Esse é um cuidado pessoal. Você não pode se submeter. Se você falar não, é não. E fim de papo. Tá? Se você vê que você está correndo um risco de pegar uma doença, por que você vai se submeter? Porque você vai se arriscar a sua integridade física e também as pressões psicológicas, que é um outro assunto, que eu já coloquei vários vídeos aí no meu canal, nós estamos chegando a 600 vídeos, né? Tá? Para você conhecer tudo sobre essa área. Então, esse cuidado é importante, é não ser submetida à pressão e você pegar e aceitar essa pressão psicológica. Então, esses são os cuidados durante a relação sexual. Eu não estou falando assim de desempenho, eu estou falando de cuidados assim no sentido de manter uma saúde. E, continuando, os cuidados pessoais no depois do sexo. Acabou o sexo, o que fazer? A primeira coisa que tanto homem ou mulher tem que fazer é uma higiene imediata. Tá? Esperar alguns minutinhos, aquele relaxamento gostoso, e depois vai para um banho, vai se lavar. E também urinar, porque o urinar para o homem, principalmente, ele já limpa o canal frente a qualquer bactéria, qualquer infecção possível. Então, isso é importante. E uma higiene, não pode dormir com as secreções. Né? Se você dorme com uma secreção da masturbação, ou do sexo oral, ou sexo anal, ou sexo vaginal, essa secreção ela pode te machucar. Ela pode provocar uma infecção muito maior, com sequelas, com risco até de vida. Então, importante essa higiene também, tá? Segundo, você ficar meio que se auto-observando durante aí uma semana, dá uma olhadinha só no dia, vê se não tem nada, se não surgiu nada. Se não surgiu uma verruguinha, se não surgiu uma bolinha, tá um pouquinho vermelho, você olha, não faça automedicação. Você olha, vê como evolui, vai lavando só com um sabonete neutro, vai limpando, né, para ver como é que vai evoluindo, mas se der coceira, se der irritação, aparecer alguma coisinha, o que você tem que fazer? Buscar um médico imediatamente. Evitar automedicação e evitar indicações de medicamentos de leigos, de pessoas que não foram formadas profissionalmente com especialidade para isso. Tá? Se você acha algo estranho, vá imediatamente ao médico. Então, isso que é importante, é você tomar esses cuidados. Porque assim, você vai fazer a sua prevenção de doenças e você vai manter-se saudável. Então, presta atenção, veja esse vídeo várias vezes, guarde na sua cabeça e coloque em prática. Essas dicas você não encontra escrito em nenhum lugar por aí, tá? Eu estou dando essas dicas no sentido do que eu ouvi durante tantos anos trabalhando na área da urologia e da sexualidade. Tenho certeza que esse vídeo te ajudou bastante e eu estou à sua disposição como médico, urologista, terapeuta sexual, tanto presencial como por vídeo medicina. Um abraço e até mais. Doutor do Sexo, Celso Marzano, urologista e terapeuta sexual.